Meus amigos, boa noite a todos. Que a espiritualidade amiga e benfeitora nos inspire e abençoe nessa noite. Minha palavra inicial é sempre de gratidão, gratidão nesse momento à direção da casa, particularmente ao companheiro, amigo Beto Brito, ao nosso companheiro Jairo, que também nos atende, que cuida aí da parte técnica, que nos permite veicular a nossa mensagem, os nossos pensamentos, não apenas nessa sala, mas a partir dos registros no canal dessa instituição, acabam chegando a pessoas que nós não conhecemos, muitas vezes apenas aqueles que se interessam pela doutrina espírita, mas não frequentam a casa espírita. Então sejam todos muito bem-vindos. Mas particularmente a minha palavra de gratidão é a cada um de vocês que fizeram um esforço por estar aqui nessa noite. Não é fácil, nossas rotinas muitas vezes consomem quase todo o nosso tempo, e estar aqui efetivamente nos permite vislumbrar um futuro espiritual melhor, como seres espirituais que somos. Refletiremos nessa noite sobre um dos temas seguramente mais importantes de todos, uma ideia de sentido, de propósito, de finalidade da nossa existência. Refletindo sobre a ideia de sentido existencial, nós trouxemos inicialmente aquele que representa para nós o caminho, a verdade e a vida, aquele que, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, representa o ponto mais elevado, o guia e modelo da humanidade, Jesus. E aqui lembramos as palavras de Joana de Ângeles quando no nascimento de Jesus, num texto muito, muito bonito, no livro Viver e Amar, o texto Natal de Ação, e ali Joana de Ângeles nos diz o seguinte: tenhamos agora, a partir desse instante, muita atenção em homenagem a Joana de Ângeles, em homenagem a essa mensagem. E nos diz Joana de Ângeles aqui, que nos traz a nossa memória esse texto, ela nos diz exatamente o seguinte: quando Jesus nasceu, os valores éticos haviam sido substituídos pela hegemonia da força, que dominava, gerando aflições em toda parte. Os direitos humanos, desprezados, permitiam que a criatura valesse menos que um animal de carga. Animais a que se viam reduzidos os que tombavam nas armadilhas da astúcia, da delinquência e da guerra. O mundo era um burgo do Império Romano que se estendia praticamente por toda a terra conhecida. Jesus chegou e modificou as estruturas do comportamento social, criando um conceito surpreendente de vida que deu margem ao surgimento do homem integral. E essa ideia, meus amigos, de homem integral é o que nos interessa nessa noite. Homem no sentido de ser humano, de ser espiritual, de individualidade em processo evolutivo. E aí vamos mergulhar aqui em algumas reflexões, em passagens do Evangelho, 3 passagenzinhas muito rápidas. E inicialmente, Jesus, quando estava no início do seu apostolado, ainda arregimentando os seus apóstolos, convidando-os ao trabalho, Jesus, desde logo, os adverte. Vejam vocês. Capítulo 1 do Evangelho do meu xará ali, do evangelista João, versículo 38, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Examinando essa passagem, o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai nos dizer o seguinte: desde o início do seu apostolado, Jesus já apontava para o verdadeiro sentido da sua passagem pela terra, que nós não devemos exatamente buscar, podemos buscar e devemos buscar para a nossa manutenção física o triunfo pessoal, devemos buscar de forma honesta um conforto pessoal para as nossas existências, mas essa não pode ser a principal finalidade da existência. E aqui, nessa passagem, examinando essa passagem, Emmanuel vai chamar a atenção que a casa religiosa,
qualquer manifestação religiosa que seja, e em especial uma casa espírita, precisa ter muito cuidado, porque deve apontar desde o início, e mesmo as pessoas que vêm pela primeira vez, sempre deixando claro que o grande propósito aqui é o de renovação íntima, não o de buscas de ganho material ou ganho político de nenhuma forma. Sempre lembrando que a doutrina espírita vem para nos transformar. Afinal de contas, capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali Kardec diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Quem quiser me acompanhar, às vezes dizer uma palavrinha, não tem problema. A advertência era para o colóquio, é aquela conversa que pode atrapalhar a doutrinária. Mas de vez em quando só acompanhar-nos aqui não tem problema nenhum, tá certo? Podem ficar tranquilos, fiquem leves, tranquilos e concentrados. Por quê? Porque essa, quem sabe, é uma noite especial para nós. A mensagem da noite, não por causa desse que vos fala, mas do conteúdo que nós trazemos com muito cuidado, com base no Evangelho de Jesus, com base na doutrina espírita. E ainda Jesus, vejam vocês, primeiro ele adverte, que buscais, isso logo no começo do seu apostolado. Aí depois Jesus vai dizer o seguinte, que essa busca, ela deve ser primeiro pelo reino de Deus e pela sua justiça. E vejam a importância do complemento. Tudo mais vos será acrescentado. Então, a essência, como nos diz Joana de Ângeles no livro Essencial, o livro Essencial é de Amélia Rodrigues, mas o prefácio é de Joana de Ângeles, tá certo? Então, lá no prefácio, Joana de Ângeles vai dizer que o essencial na passagem de Jesus pela terra é exatamente apontar que nós devemos buscar um reino de Deus. Esse reino de Deus, ele não é humano. Aí vamos encontrar várias passagens do Evangelho de Jesus em que Jesus destaca, né? Lembram daquela passagem em que alguém apresenta uma moeda a Jesus e aí se coloca uma verdadeira armadilha para Jesus, porque às vezes a gente esquece que Jesus nasceu no seio de um povo escravizado pelo Império Romano. Lembram que Joana de Ângeles nos disse isso lá no começo dessa nossa palestra já, né? O mundo era um burgo do Império Romano que se estendia praticamente por toda a terra conhecida. Então, em um determinado, nós temos uma passagem do Evangelho que é bastante clara nesse sentido, apresentam a Jesus uma moeda e dizem, bom, devemos pagar os nossos impostos ou não, ou devemos nos insurgir contra o Império Romano. Jesus não veio trazer uma revolução política propriamente, mas veio trazer uma revolução moral, no sentido de transformação de toda a humanidade a partir dali. E estamos falando sobre Jesus 2000 anos depois. Então Jesus toma a moeda e diz, bom, dai a César, lembram disso? O que é de César, me acompanha aí, e dai a Deus o que é de Deus. Nesse momento Jesus se desvencilha, foge dessa armadilha que lhe foi proposta, deixando claro que as questões do mundo são do mundo, devemos enfrentá-las com coragem, com resignação, com paciência. A gente vai falar sobre resignação e paciência daqui a pouco, mas sempre lembrando que a nossa essência não é exatamente desse mundo. Então vamos lá, uma terceira passagem evangélica em que Jesus esclarece que esse reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus, ele não está fora, ele não representa, né, uma manifestação revolucionária ou política para o exterior, mas uma transformação moral nossa. E isso é essencial para as nossas existências e nossas reflexões. O Livro dos Espíritos, lá o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, né? Se nós temos, vocês lembram que eu acho que eu já disse isso aqui algumas vezes, mas vou repetir. A doutrina espírita, ela tem uma certidão de nascimento, ela tem uma data de nascimento, não tem? 18 de abril de 1857. Que data importante é essa? A publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. É a obra inicial da doutrina espírita. Concordam? Muito bem. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar qual a finalidade da encarnação, qual a finalidade da nossa existência.
E ali os espíritos vão responder de maneira bastante clara o seguinte: num primeiro momento, num primeiro período, essa questão ela a resposta é um pouco mais longa, quem lembra dessa questão? E ali no início os espíritos vão dizer, bom, a encarnação ela nos levará à perfeição, ela serve para nos levar à perfeição. Muito bem. A ideia de perfeição já é colocada no início da sua resposta. Mas para alcançar essa perfeição, nós temos etapas. Temos uma escadaria a subir, concordam? Temos uma trajetória. Então, nessa trajetória, nós temos basicamente 3 tipos de experiência. Lembram disso aqui? A primeira experiência colocada aqui, meus caros, é a ideia da experiência expiatória. O que seria a expiação? A expiação, diz-nos Emmanuel no livro Consolador, quando nós transgredimos a lei divina, nós deixamos registrado ali o nosso nome. Vamos observar daqui a pouco onde é que está esse registro desse nosso equívoco. Muitas vezes nós não conseguimos superar as nossas provas. Por exemplo, né? Às vezes somos pais na Terra, pais como uma experiência evolutiva nessa existência. Mas só que não cuidamos dessa experiência como deveríamos. Deixamos que a nossa casa caminhe sem controle, sem disciplina, sem equilíbrio. Deixamos que os nossos filhos, e pior do que isso, damos péssimos exemplos aos nossos filhos. E aí nós vamos transgredir uma lei divina, não é isso? Experiência que nos foi dada, nós não conseguimos trabalhar bem essa experiência. E essa experiência, então, ela pode se transformar numa, leiam aí a primeira palavra, expiação, certo? Que é uma vinculação relativa a uma transgressão de uma lei divina. A expiação está sempre registrada no passado do indivíduo. Esse passado pode estar em outra existência, mas também pode estar nessa existência, certo? Nós vamos contraindo débitos com as leis divinas e vamos registrando para nós processos expiatórios. A ideia de prova é aquela rotineira, é aquele desafio rotineiro natural das nossas existências, que não tem nada a ver com o passado e não tem nada a ver com transgressões. São as experiências usuais da nossa vida, que representa a maior parte das nossas experiências. E também podemos ter experiências que são experiências, me ajudem aí a terceira, experiências missionárias, certo? Muitas vezes, quando a gente se depara com a palavra missão, quando nos deparamos com a palavra missão, temos a impressão de que somente criaturas extraordinárias cumprem missões. Não é isso muitas vezes que vem à nossa mente? Muito bem, vamos afastar essa ideia. Questão 573 do Livro dos Espíritos, me ajudem aí. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Todos nós, todos têm utilidade. Toda a nossa experiência não precisa ser um ser extraordinário para cumprir da melhor forma a sua experiência na face da Terra. Então, como é que a gente abraça a nossa vida como seres missionários? Papa Francisco, né, representante maior da Igreja Católica, desencarnado recentemente e tudo mais, usava muito essa expressão e que é muito bonita, né? Devemos ser seres missionários, devemos ter vidas missionárias. E ele estava coberto de razão, é isso mesmo. Para a doutrina espírita também. Nós podemos abraçar cada experiência da nossa vida e torná-la uma experiência missionária, como cumprindo da melhor forma as nossas experiências. Não esperando o dia de amanhã, não esperando que a nossa vida se transforme em algo extraordinário. Podemos abraçar cada uma das nossas experiências da vida e essa é a ideia que trazemos nessa noite. Certo, meus amigos? Mas vamos lá. Também temos a chamada missão em sentido estrito. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão chegando. Eu só digo a vocês, a gente pode dedicar só 5 segundos a quem chega, tá certo? Só dar uma boa noite e aí a gente volta a atenção para cá. Vamos lá, certo? Estou contando aqui com a atenção de todos e com muita alegria nessa noite. Então nós temos 2 conceitos de missão. Missão em sentido amplo,
que é a missão para todos nós podemos ser missionários, e temos a chamada missão em sentido estrito, previsto aqui na questão 575. Acompanhe aí comigo. Existem aqueles que têm uma determinada missão e que são reconhecidos pelas grandes realizações e pelos progressos a que conduzem seus semelhantes. Esses nós vamos identificar diversos personagens da história. Outra coisa, lembrando que o sujeito pode ter, por exemplo, uma missão no plano intelectual e estar carpindo um processo expiatório gravíssimo, certo? Sempre lembramos um personagem, não temos exatamente um registro reencarnatório dele, não temos uma notícia dos espíritos, mas observando de longe esse personagem, dá muitas vezes para a gente identificar naquela vida um missionário no plano intelectual e alguém sofrendo muito provavelmente um processo expiatório. Lembram daquele físico inglês, Stephen Hawking? Lembram esse exemplo? E é um exemplo muito interessante porque foi um ser também cheio de vida, com experiência de vida muito, muito interessante. E aqui vale a pena sugerir um filme, né? A Teoria de Tudo, que é a cinebiografia de Stephen Hawking. Se quiserem assistir lá no Cine Alquimia, né? Não sei se o Alquimia vai repassar esse filme, mas em algum streaming vocês vão encontrar. A Teoria de Tudo, a cinebiografia de Stephen Hawking. Muito interessante, é um personagem bastante interessante. Que mesmo preso, vejam, aos 22 anos, esse indivíduo que era um físico, estava fazendo o seu doutorado, já era aos 22 anos um aluno extremamente destacado, os professores já o identificavam como um novo Isaac Newton, certo? Ele aos 22 anos é diagnosticado com uma doença rara e incurável até hoje, a esclerose lateral amiotrófica, ela, certo? E que vai trancafiando o indivíduo no próprio corpo, ele vai perdendo, não é, as condições de manifestação física, a força muscular, vai ficando preso no próprio corpo, e aí nós temos, vejam vocês, temos um diagnóstico ali em que os médicos apontavam que ele teria mais ou menos de 2 a 4 anos de existência. E ele, só para contrariar, viveu mais de 50 anos nessa existência. Essa existência que nós identificamos. Com um cérebro extraordinário, produzindo ciência adoidado, constituiu família, teve 2 esposas, 3 filhos, preso numa cadeira de rodas. Era um homem realmente extraordinário. Podemos identificar nessa existência, muito provavelmente, um processo expiatório manifestado no corpo físico e uma missão muito clara no plano intelectual, certo? E as suas provas naturais, me parece, e fica bastante claro na sua biografia, que ele as cumpriu com muita coragem. Porque poderia ter ficado, e nós vemos muito isso, às vezes pessoas extremamente jovens são diagnosticadas com esclerose lateral amiotrófica e às vezes não duram um ano, meus amigos, às vezes 2 anos, atores mais recentemente diagnosticados desencarnam logo, e vamos observar que a força mental, e lembrem dessa história de força mental, que daqui a pouco eu vou falar sobre outro personagem, sobre essa questão de força mental, como é fundamental em nossas existências. Então, ficou claro até aqui a ideia de missão em sentido amplo, missão em sentido estrito. Vamos lá. Nessa noite, nós temos um convite importante. Primeiro, as leituras, né? Leituras das obras básicas. Foi lido o Evangelho, a gente tem que ler o Evangelho, Livro dos Espíritos, obra fundamental. Já falei sobre o Consolador, não foi isso? De Emmanuel. E aqui eu trago uma obra que não é uma obra espírita, mas que vale muito a pena ler. É uma obra fácil de ler, não é um texto difícil, é um texto extremamente profundo, muito, muito interessante. E aí nós temos um dos grandes intelectuais do século XX, Viktor Frankl. Esse é uma das obras, né? É talvez a obra mais conhecida dele e talvez a mais importante, é uma obra autobiográfica. Então, só para a gente lembrar o seguinte, muita atenção nesse momento. Viktor Frankl nasceu na Áustria em 1905, iniciozinho do século XX, certo? Viveu, né? Teve uma vida longa, daqui a pouco eu já dei o spoiler, né? já dei um spoiler dizendo que ele teve uma vida longa, uma vida muito interessante, muito ativa, mas importa-nos o seguinte, ele, muito jovem, já era um intelectual de primeira, formou-se em medicina, criou, vejam vocês, muito jovem médico, criou um programa que era de apoio
aos jovens, especialmente aqueles que tinham tendências à autodestruição. Vocês já entenderam o que é que estou dizendo, não já? Pessoas extremamente depressivas que tinham tendência à autodestruição. Ele criou um programa extremamente eficaz e conseguiu modificar, inclusive, as estatísticas daquela cidade em que ele vivia, a cidade de Viena, na Áustria. Só que aos 37 anos ele já era um médico famoso, um médico importante, um intelectual, um professor, era um psiquiatra, já elaborava teorias aí no campo da psicologia. Aos 37 anos, vamos situá-los historicamente, né? Estamos falando em 1942, já estou imaginando a Áustria em 1942. E detalhe, Viktor Frankl era judeu. E o que acontece com Viktor Frankl? Ele tem diversas oportunidades de sair da Áustria e ir para os Estados Unidos, só que ele tinha pais muito idosos. E ele diz, eu não vou deixar meus pais aqui. Eles vão permanecer e eu vou continuar. Conversou com os pais e resolveu enfrentar aquele momento histórico. E o que aconteceu com ele? Ele foi preso e foi conduzido ao campo de concentração de Auschwitz. Ele passou por quatro campos de concentração. O primeiro deles foi Auschwitz, certo? Viveu nesses campos de concentração por 3 anos. E aí ele elabora, nesse livro maravilhoso, Em Busca de Sentido, ele elabora, meus caros, ele já tinha uma série de conceitos, né? Naturalmente, ele já levou para o campo de concentração uma série de conceitos e ali ele pôde experimentar, colocar em prática da pior forma, através do próprio exemplo dele, esse exercício profundo de sentido existencial, numa situação em que a maioria das pessoas não consegue sobreviver. Para termos ideia, a sua família praticamente toda foi dizimada nos campos de concentração. Seu pai, sua mãe, idosos. Sua esposa, porque ele era apaixonado e ela estava grávida quando foi presa no campo de concentração de Auschwitz. Durou pouquíssimo. Somente ele, desse núcleo familiar menor, conseguiu sobreviver. E esse livro, ele traz exatamente esse relato tão interessante. E aí ele vai chamar a atenção para o seguinte: no campo de concentração, muitas vezes não é o sujeito mais forte, mais vigoroso que sobrevive, é a mente mais forte. Porque não há corpo sarado com creatina, com proteína e tal, não há corpo sarado que resista a uma sopa rala uma vez ao dia, a perder praticamente o sono, a viver em condições de frio permanente. E aqui ele vai dizer coisas muito interessantes, como, por exemplo, qual era o melhor momento do campo de concentração? Quando eles se deitavam, um ao lado do outro, em uma cama que deveria ter uma pessoa, cabiam 5, 6, colocavam na cama, precisa dormir de lado, sem colchão, sem travesseiro, mas era o melhor momento. E qual era o pior momento do dia? O despertar. Exatamente o despertar, na madrugada fria, em que eles eram submetidos a trabalhos forçados. Ele vai afirmar nesse livro o seguinte: ele, apesar de ser judeu, apesar de ser um homem religioso, ele orava a Deus, naturalmente, né, sempre com muita fé, mas exercitava, sobretudo, a ideia de sentido existencial. O amor pela esposa, o desejo de reencontrar seus pais e sua esposa, fizeram com que ele tivesse forças. Obviamente, ele não sabia que esses queridos não sobreviveriam àquele campo. Mas veja, era uma motivação para ele. E o exercício intelectual também, a observação no campo de concentração, observando cada exemplo daqueles, quem é que sobrevive, quem não sobrevive aqui. E esse livro, ele traz exatamente todo esse relato. Vamos observar, eu não sou psicólogo, essa não é a minha formação acadêmica, então lido com isso com muito respeito, mas vou dizer-lhes o seguinte: Viktor Frankl, ele cria uma linha terapêutica chamada logoterapia. Logos em grego é sentido. É exatamente isso aqui, em busca de sentido, sentido existencial. E aí essa logoterapia vai tentar, né, trabalhar nas pessoas que têm tendências depressivas, né, tendências à autodestruição, sempre observar que a vida precisa ter um sentido e nós conseguimos. Vamos lá, alguns trechos desse livro. Não se deve buscar um sentido abstrato para a vida. Cada um tem a sua vocação ou missão específica. Tem tudo a ver com a questão 132 que nós lemos há pouco. Tem tudo a ver com a doutrina espírita, concordam? Essas são palavras de Viktor Frankl, no seu livro.
A tarefa de cada um é tão única e singular quanto sua oportunidade de realizá-la. Aqui a gente só lembra de Joana de Ângeles. Lembrem vocês, todos, quando eu disser a frase, todos vão lembrar. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o processo de ascensão libertadora é pessoal e intransferível. Não é isso que ela nos diz? E não é exatamente isso que Vitor Frankl está nos dizendo aqui? Cada um de nós tem um sentido próprio. Não adianta observar meu amigo Jairo com os seus propósitos existenciais. Eu preciso identificar os meus. E aí vamos lá, Vitor Frankl, nessa frase final. O homem, como ser humano, não deve perguntar qual é o sentido da sua vida, mas reconhecer que é a vida que lhe está perguntando isso. Então o exercício aqui, meus amigos, é de autoconhecimento. É observar a nossa existência e não ficar esperando que nós nos transformemos em seres que não somos. A gente vai admirar, né? Eu acho tão bonitinho, né? Você está começando como orador na casa espírita e tal. Aí você vê uma palestra de Divaldo Franco, uma palestra de Jorge Alahá. Rapaz, que coisa linda, que coisa espetacular. Eu quero falar daquele jeito, quero me manifestar ali, quero virar aquele tipo de palestrante, certo? Mas se você não começar, se você não passar por determinadas fases da sua vida, você não vai atingir nunca aquele ápice. Por quê? Porque normalmente nós admiramos aquilo que já está pronto e distante de nós, concordam? A gente admira aquilo que já está pronto, já foi preparado. A gente não sabe os esforços daquela pessoa. Você vai olhar um Divaldo Franco, por exemplo, em 90 anos de vida, né, de messianato, de atividade mediúnica, 90 anos, um início extremamente difícil em que as pessoas viravam o rosto para ele. Quando a gente vai olhar, por exemplo, uma criatura extraordinária como Irmã Dulce, no início da sua vida, a própria igreja que ela abraçava não a entendia. Quem leu alguma biografia de Irmã Dulce sabe disso. A própria igreja criou imensas dificuldades. Por quê? Porque não entendia aquele ser que queria abrir as portas e abraçar todo mundo. Queria abrir um hospital que ela não tinha, ela nem médica era, quer dizer, era uma adolescente que queria ajudar todo mundo. Os próprios familiares dela, que nasceu numa família de classe média, não compreendiam Irmã Dulce. Mas é lindo quando a gente olha aqui o resultado pronto. E nós somos, muitas vezes, e é normal que a gente admire esses resultados extraordinários. Mas precisamos, meus caros, minhas amigas queridas, meus amigos, identificar em nossas existências qual é a nossa missão, porque todos temos. Todos temos, basta olhar ao redor e nos aprimorarmos dentro das nossas virtudes, das nossas possibilidades. Encontrar por quê? Nós temos dificuldades, sem dúvida temos, mas também temos imensas virtudes e imensas possibilidades. Então vamos começar a pensar um pouquinho, lembrar o seguinte: o aprimoramento moral, ele traz diretamente para nós um traço de felicidade. Não existe espírito superior infeliz, não tem esse, certo? Então vamos lá. A lei natural é a lei de Deus, questão 614. Vejam, essa lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do espírito, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta, certo? Então não existe espírito superior infeliz. Então um dos nossos compromissos a partir desse momento é, primeiro, afastar qualquer ideia de infelicidade. Esse negócio de ficar se colocando como vítima, abraçando a amargura, não é pra gente, certo? A partir de hoje, sei que todas as fisionomias animadas que olham para mim nesse instante, tenho certeza que ninguém abraça o sofrimento aqui. Abraça o sofrimento, leva o sofrimento para o leito, vai dormir com o sofrimento, acorda com o sofrimento. Não, com certeza não. Vítimas, nós, não é? Não, de jeito nenhum. Somos seres corajosos diante dos nossos desafios, certo? Vamos lá, com muito otimismo, com muita paciência. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. Na nossa consciência. O que é que trouxe essa questão 621 nessa noite? Porque às vezes a gente fica querendo que os outros digam qual deve ser o nosso caminho. Vejam, os companheiros que administram, que dirigem a casa espírita, os médiuns dispostos aqui, muito bem. Estamos todos abertos a
as reflexões, as orientações a ajudar. O propósito é essa ajuda. Mas, com certeza, não são os dirigentes da casa espírita que sabem exatamente o que nós devemos fazer com a nossa existência. Precisamos, dentro de nós, encontrar as nossas respostas. Mais uma vez, questão 621, questão estruturante. Onde está escrita a lei de Deus? Em nossa consciência, na consciência de cada um. Quanto mais evoluído o espírito, melhor a sua compreensão em relação à lei de Deus. Isso é óbvio, né? Muito bem. Por que é que eu não consigo encontrar as minhas respostas? Primeiro, porque talvez a gente não tenha feito o esforço devido. E talvez a gente não se conheça. Há pessoas que batem no peito, mas eu sou tão bom e sofro tanto. Já ouviram alguém dizer isso, não? Eu só busco fazer o bem e sofro tanto. Será que é isso mesmo? Mas vejam vocês, até pode ser. Nesse momento, os nossos são os melhores propósitos. A gente está aqui na casa espírita, estudando, né, a doutrina espírita. Já estamos com as consciências mais ou menos iluminadas. Aí, bom, eu já sei o que fazer. E aí vem uma série de obstáculos. Por quê? Primeiro, a nossa condição humana nos traz e nos conduz a obstáculos. E segundo, por causa daquela primeira palavrinha daquelas experiências, processos expiatórios, muitas vezes, que nós ainda não conseguimos contornar, não conseguimos vencer, certo? Mas a busca da felicidade relativa é possível. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Naturalmente, quanto mais evoluído o espírito, mais feliz ele é. Haverá, vejam a pergunta sagaz de Kardec aqui, haverá alguma soma de felicidade comum a todas as pessoas? Conseguiram entender essa pergunta de Kardec? Será que existe uma média? Será que existe uma soma de felicidade comum? Que os espíritos pudessem dizer, bom, o que é que pode tornar o indivíduo feliz na face da Terra? Qual seria a medida? Aí os espíritos vão responder o seguinte, em relação à vida material, é a posse do necessário. Ou palavrinha, não é, meus amigos? O necessário. O necessário para mim, seguramente, não é o mesmo necessário para meu amigo Beto, não é o necessário de Jairo, certo? Cada um de nós tem um conceito do que seja necessário às nossas existências. Mas qual é o sentido desse necessário aqui? É não nos apegarmos aos excessos. E isso não quer dizer abrir mão do nosso conforto, da nossa vida que foi conquistado honestamente através do nosso trabalho. Não é essa a ideia. Se nós tivermos uma tendência, né, missionária como Irmã Dulce, que abriu mão da própria existência, Madre Teresa de Calcutá, é uma coisa, sigamos essa linha missionária, mas a maioria de nós não tem essa tendência não. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos manter a nossa vida honesta como é hoje, com o nosso conforto, que é tão bem-vindo, que a gente conquistou, mas sem o apego a esse conforto, porque isso pode mudar amanhã. Vejam, o mais importante para a nossa existência material, do ponto de vista da manutenção do nosso corpo físico, qual é a palavrinha mais importante para a nossa existência material em relação ao corpo físico? Quem me ajuda? Começa com S e termina com E. Saúde, né? O mais importante. A manutenção da nossa saúde, mesmo ela, muitas vezes se torna claudicante, não é isso? Vai e vem, a gente vai num processo, sobretudo com o passar dos anos, essa nossa saúde vai oscilando, então não podemos nos apegar exatamente a esse corpo físico. Precisamos ter propósitos diferentes desse corpo físico. Mas aqui estamos afirmando o seguinte, essa nossa experiência devemos cuidar dela da melhor maneira possível. Devemos cuidar do nosso corpo físico até o último suspiro das nossas existências, considerando que essa é uma oportunidade única para nós. Quando a gente pensa, por exemplo, em reencarnação, é um negócio curioso, né? Tem espírita que diz assim, não, mas eu faço na próxima vida. O que eu não consegui fazer nessa vida, eu deixo para a próxima. Vejam, né? Para quem está pensando desse jeito, é verdade. A lei divina vai nos permitir ter outra existência. Só que a outra existência não será igual e nem nas mesmas circunstâncias dessa. As pessoas que nós amamos, elas vão seguir. Algumas vão ficar para trás, outras vão seguir adiante
e nós teremos as nossas próprias experiências. Dá para entender isso? Então é melhor aproveitar essa vida da melhor forma agora, nesse momento das nossas existências, certo? E em relação à vida espiritual, qual seria o necessário? Com relação à vida moral, a ideia do espírito, a consciência tranquila e a fé no futuro. Percebam que os espíritos não respondem só consciência tranquila. A consciência tranquila é essencial para a manutenção do nosso equilíbrio espiritual. Mas só que mais do que isso, precisamos ter fé no futuro. E aí vamos trazer mais uma vez Viktor Frankl. Essa fé no futuro, ela pode ser interpretada como sendo o quê? O sentido da nossa existência, certo? Então, manter a consciência tranquila, fazendo todo o bem possível, ouvindo a nossa consciência, considerando que está na nossa consciência a lei divina, devidamente registrada. Se ouvirmos a nossa consciência, nós saberemos exatamente o que fazer. Mas mais do que isso, precisamos cultivar no nosso dia a dia uma fé, essa fé no futuro. E essa fé aqui, ela não é necessariamente uma fé religiosa, numa casa religiosa. Pode ser uma casa como essa, uma instituição como essa, uma instituição espírita aberta a nos acolher, a nos proteger aqui e permitir a circulação dessas informações é essencial para nós, perfeito. Mas só que essas informações, elas precisam ser transformadoras para nós. Lembro mais uma vez, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então o conhecimento tem que ser transformador. Vamos lá, a dimensão do necessário. Eu trouxe aqui um exemplo extremo do necessário. Falamos lá sobre o necessário do ponto de vista material, não foi isso? Trazer aqui um representante da filosofia estoica. Quem está olhando essa figura aqui, alguns já identificaram. Quem seria essa figura aqui? Um filósofo, né? Um filósofo que andava pelas ruas com uma lanterna acesa durante o dia, procurando um homem de bem, procurando um homem honesto, certo? A cata desse homem honesto, certo? Fazia parte desse pensamento dele. Esse filósofo aqui é o extremo do pensamento da autossuficiência e do controle dos excessos. Não precisamos nos guiar por ele, mas é só um exemplo extremo, muito interessante. E aí vejam que história eu vou trazer para vocês nessa noite. Esse indivíduo, ele vivia apenas com um manto, uma roupa, uma única roupa no corpo, que ele lavava e colocava e tudo mais. Arrastava uma cisterna de argila para dormir dentro dessa cisterna, acompanhado dos seus cachorrinhos aqui, diversos cachorros que ele cuidava, e era um filósofo, um grande pensador, e vivia de doações. E era um homem muito ouvido. Num belo dia, meus amigos, o homem mais importante do seu tempo, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que por sua vez foi tutelado por Aristóteles, que era um grande pensador. O Alexandre Magno, além de ter sido um grande herói de guerra, um grande general, ele também era um pensador, ele teve como tutor ninguém menos que Aristóteles. E ele respeitava o pensamento e as ideias. E Alexandre Magno foi ter um contato com esse filósofo. O nome desse filósofo, Diógenes de Sinope, ou Diógenes de Sinope, certo? E aí ele vai ter um contato e vai convidá-lo para ser seu conselheiro, porque Alexandre sentia que precisava de alguém com essas ideias para influenciar a sua administração. Só que a ideia de Diógenes era bem outra. Diógenes olha para ele, agradece o convite, e aí Alexandre renova o convite e diz: o castelo que o senhor quiser, os bens que o senhor quiser estarão à sua disposição. Eu só quero que o senhor venha me aconselhar no meu governo. E aí o que é que... Tem gente que já identificou ali, já lembra dessa história. Aí Diógenes vai olhar para Alexandre e dizer o seguinte: era uma manhã de sol e Diógenes estava tomando o seu banho de sol matinal. Aí ele vai olhar para Alexandre e diz o seguinte: a única coisa que peço ao senhor nesse instante é que vá um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, para deixar que o sol chegue a mim, porque eu estou tomando o meu banho de sol. Então vejam vocês, o sujeito ofereceu castelos, bens,
Mas os raios de sol Alexandre não tinha para oferecer a Diógenes. E aí temos uma lição extraordinária que Alexandre compreendeu perfeitamente. Por quê? Porque Alexandre, além de administrador, além de tudo, foi cuidado por Aristóteles, certo? E aí um cortesão, um bajulador, será que quem tem poder tem bajulador ao redor ou não? Né? Vocês acham? Não, né? Tem não. Aí um bajulador diz assim, mas que homem idiota, né? Perdeu a grande oportunidade da existência dele. Aí Alexandre olha para ele de maneira severa e diz o seguinte, pois eu compreendi perfeitamente. E eu lhe digo uma coisa, se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Porque ele entende o seguinte, Diógenes ele não precisava de nada. Ele era onipotente. Por quê? Porque ele não precisava de mais nada. Ninguém poderia lhe oferecer aquilo que ele já tinha. Compreendemos essa passagem? Tua sombra está bloqueando o meu banho de sol. Não me tires o que não me podes dar. Tese socrática, certo? Sócrates um pouquinho anterior aí. Entre os mortais, o mais próximo dos deuses em felicidade é aquele que de menor número de coisas carece. Mas vou chamar a atenção para o seguinte, às vezes possuímos poucas coisas e somos apegados a elas. E às vezes temos uma vida extremamente confortável e somos desapegados dessa vida confortável. Dá para entender? O problema não é a quantidade de bens que possuímos, é o quanto nós somos apegados a esses bens. O quanto nos sentimos incomodados quando alguém invade de alguma forma aquilo que nós consideramos o nosso espaço. O quanto nós nos apegamos, por exemplo, às pessoas que nós amamos. E aí podemos ter situações extremas de achar que a outra pessoa é nossa propriedade. Às vezes pensamos que os filhos são nossas propriedades. Às vezes pensamos que o cônjuge é nossa propriedade. E aí vamos observando, infelizmente, atos de extrema violência quando o indivíduo acha que alguém é propriedade do outro, certo? Precisamos trabalhar isso em nós, de todas as formas. Deu para entender? Não é para... Não, eu vou a partir de agora abrir mão de tudo, não vou dar importância a nada. Não, meus amigos. Aquilo que foi adquirido honestamente deve ser preservado. Porém, não devemos nos apegar àquilo, porque passa, tudo passa. Em busca da felicidade, já nos aproximando aí, né, do nosso encerramento, vamos convidá-los a algumas reflexões. Aqui nós temos algumas propostas apenas, não quero apresentar um roteiro definitivo de felicidade. Mas em busca dessa felicidade, vejam, a ideia da redução dos nossos sofrimentos. Nós só podemos ser felizes se nos desvencilharmos dos sofrimentos, não é não? Então vamos lá. Um ponto fundamental na redução dos sofrimentos. A consciência da transitoriedade. Hoje, especialmente os mais jovens, né? Temos um corpo cheio de energia, maravilha, muito bem. Mas isso vai sofrendo transformações. E se nós não trabalharmos a nossa consciência quanto à transitoriedade da nossa existência, vamos sofrer imensamente. Tanto em relação a nós, quanto em relação àqueles que nós amamos, que também estão sofrendo um processo de envelhecimento, não é? Vejam, de transformação, porque aqui não é uma questão do envelhecimento, mas a transformação que nós vamos sofrendo. E esses espíritos, nós todos precisamos nos aprimorar, entender que esse corpo é o veículo de manifestação do nosso espírito, que está em processo permanente de transformação. Então, a consciência da transitoriedade diminui o nosso sofrimento. A libertação da vitimização. Como eu disse no começo, tenho certeza que ninguém aqui se acha vítima de nada. Tenho certeza, todos aqui são extremamente corajosos, mas para as pessoas que estão lá fora, vocês levam a mensagem. Levem essa mensagem, tá certo? Vamos nos desvencilhar desse sentimento de vitimização. Nós não somos vítimas da nossa existência, nós construímos a nossa existência. A doutrina espírita nos diz que essa nossa vida atual é o reflexo da nossa vida passada. E é o reflexo dessa vida da própria existência também. Né? Quem já passou, sei lá, dos 12, dos 15 anos, já tem algum drama consciencial a levar, certo? Imagine se considerarmos as existências anteriores.
Então, na verdade, precisamos nos libertar dessa condição de vítimas. Não somos vítimas das circunstâncias. Somos construtores do nosso destino. A superação do orgulho, do egoísmo e da vaidade, certo? Vamos ler o Evangelho, que trata profundamente disso. Caminhos da felicidade. 2 pontos de roteiro aqui, do nosso roteiro, certo? Primeiro aspecto, ação sobre o mundo. A ideia de transformação do mundo para encontrarmos a nossa felicidade. O que é que estou propondo aqui? Que a gente, bom, se eu almejo alguma coisa lícita, óbvio que tem que ser lícito, né? Tem que ser lícito, por favor, certo? Vamos buscar algo lícito. Se eu almejo aquilo que é lícito, aquilo que é bom, que eu procure transformar a minha realidade positivamente. Com o meu esforço, acordemos cedo, estou falando em todos os aspectos. Se eu quero, por exemplo, que os meus, vou dar um exemplo, né, bem aí, eu quero um filho, né, quero colaborar com a educação do meu filho, participe dando exemplo, certo? Não delegue a responsabilidade aos outros, participe ativamente disso. Quero melhorar a minha situação financeira, lute por isso. Batalhe por isso dentro de uma postura honesta, digna diante da vida. Transforme a sua existência. Quero me tornar um palestrante melhor. Estude. Este que vos fala revisa cada palestra, revisa cada tema. Está longe daquilo que gostaria, mas vai no esforço. É curioso porque às vezes a gente declama, né, um poema ou começa com um texto desse e diz assim, você tem uma facilidade para memorizar. Vejam, no domingo, lavando pratos em casa, eu fico rememorando os textos. Minha esposa brinca, é verdade, certo? Mas você está falando com quem? Eu digo comigo mesmo, estou aqui, não é, relembrando Jesus Gonçalves, estou aqui lembrando, não é, Joana de Ângeles. Por quê, meus amigos? Porque, veja, é um exercício. Não é que haja uma facilidade, é a vontade de fazer o melhor e trazer para vocês essas reflexões, certo? Então é só um exemplo. Muito bem, mas e se a gente não conseguir transformar a nossa realidade? Aí a gente vai se resignar. O processo é de adaptação. São esses 2 aspectos, né? Reflexões de Joana de Ângeles, de Eduardo Gianetti, quando nos traz exatamente essa reflexão. Ou a gente age sobre o mundo e transforma, mas só que tem algumas coisas que a gente não pode transformar. Principalmente o outro, né? A quem amamos. Um filho, às vezes um cônjuge complicado, que a gente tenha consciência de que aquele cônjuge, porque a questão do cônjuge é muito interessante, né? Veja, filho não existe ex-filho, mas às vezes esposa, marido, existe ex e, enfim, não há grande problema nisso. Mas há quem tenha a consciência de que aquele ser ele deve levar até o final. Ó, estou aqui na luta. Certo? Por quê? Porque na minha consciência espiritual eu sei que eu tenho um compromisso com aquela criatura ali. Você não vai transformá-lo completamente como você quer, mas vai dar o seu exemplo, vai ajudar. O que for possível fazer. Diante de um desafio, por exemplo, um drama de saúde, às vezes a gente não consegue contornar. Às vezes realmente nós estamos chegando. Veja, a doutrina é dos espíritos e fica todo mundo com medo de desencarnar. É um negócio curioso. Não é? A doutrina é dos espíritos, mas você vê entre os espíritos um receio danado. Rapaz, será que é agora? Então, eu me lembro que algumas pessoas chegavam para Sr. José Smith, que é o fundador do Grupo de Trabalho Caminho da Redenção, né, de onde eu venho, onde eu tive meu início, né, atividade doutrinária. E Sr. José Smith não é o meu caso, eu recebo abraço, aperto de mão e presente, tá certo? Mas não recebo espírito, não ouço espírito. Mas Sr. José Smith era um médium extraordinário. E aí as pessoas chegavam para ele, Sr. José, será que ela vai desencarnar? Vai desencarnar, né? Não sabe quando, mas vai. Né? Às vezes a pessoa adoecia aqui, uma bobagem, às vezes. Será que eu vou desencarnar? Vai desencarnar. Agora você não sabe quando vai desencarnar. E nem eu sei também, certo? O ideal é que não saiba. Por quê? Porque o ideal é que a gente aproveite a nossa existência até o último suspiro. Imagine se a gente nascesse já sabendo quando iria desencarnar, o sofrimento que é isso, o drama que é isso, né? Então vamos lá, vamos ter coragem diante das nossas existências. E agora, frase final, eu não sei se a turma ali está rindo do que eu estou dizendo, não sei. Momentos de Saúde e Consciência, Joana de Ângeles, mais um livro para a gente, certo? Vão anotando aí. Joana de Ângeles, lindamente, para a gente encerrar essa noite, nos diz o seguinte, um título
né? Um lindo texto, Consciência e Evolução. Nunca te entregues à desesperança, nunca te entregues ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino a rolar incessantemente. Tens uma meta, tens o sentido existencial. Olha a noite, olha a nossa noite. Que te aguarda e que alcançarás. Não é assim, é possível que tenha uma meta. Joana de Ângeles afirma, tens uma meta. E aí Viktor Frankl vai nos dizer o seguinte, no exercício do autoconhecimento nós vamos descobrir qual é o sentido da nossa existência. Em tua origem és luz, avançando para a grande luz. Quem é essa grande luz? Digam aí todos para a gente afastar o sono. Quem é essa grande luz aqui? Deus. Nós viemos dele. Joana de Ângeles tem um livrinho intitulado Filho de Deus, que é uma maravilha a obra. E ali, num dos capítulos, Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte, considerando a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus, irmão de todos aqueles que o rodeiam? Esse é um ponto fundamental. Somos herdeiros de Deus, queremos herdar essa herança, mas muitas vezes não queremos encarar o próximo como nosso irmão. Não é? Vai aí o nosso exercício para terminar. Diz-nos Joana de Ângeles, tudo podes, se quiseres, tudo lograrás, tudo alcançarás, se te dispuseres, certo? Uma noite feliz para todos, uma semana de harmonia, muito obrigado pela atenção, valeu, viu? Muito obrigado.